Bom dia, Brasil. Professor Delfim Neto, como já disse o presidente Bolsonaro na semana que vem, provavelmente, e o provavelmente aqui é muito certo, haverá mais um aumento de combustíveis nessa semana. Já temos no Congresso Nacional caminhando a questão do ICMS, da unificação do ICMS em termos de valor e não mais de percentual. O senhor acha que essa é uma alternativa que vai trazer impacto no bolso e no tanque do brasileiro? Sem dúvida trará algum efeito, mas será de curto prazo. Na verdade, o que está aumentando é o próprio preço do petróleo, o preço internacional do petróleo. E como você tem ainda a correção do câmbio, internamente não há milagre possível, a não ser que você volte para aquelas políticas voluntaristas da Dilma, dando subsídio até que a coisa exploda. De forma que não vai ter nenhum controle sobre isso. Está fora da mão do governo controlar isso, sem que você institua um subsídio que termina sempre mal. Nós já sabemos, temos experiência disso. Professor Delfim, bom dia. Se não está na mão do Bom dia, governo, Thaís. bom dia. Se não está na mão do governo segurar artificialmente o preço do combustível, existe algo que possa ser feito para pelo menos minimizar o efeito da alta dos combustíveis sobre a inflação? Aí é muito difícil, porque, na verdade, você tem uma ligação direta do combustível com o transporte e do transporte sobre todos os preços. De forma que, quando você mexe no combustível, quando você mexe na energia, a tendência é aumentar todos os preços, porque tudo depende de energia, Thaís. Professor, agora há pouco, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, anunciou que o Estado vai congelar o ICMS do diesel a partir de hoje. Congelar a base de cálculo, né? É semelhante ao que já havia feito o governador do Espírito Santo. O senhor acha que essa pode ser uma medida generalizada entre os estados, enquanto aquele projeto que foi aprovado na Câmara não avança no Senado Federal? Eu acho que os governadores estão tomando a iniciativa, compreendendo o que estão fazendo. Na verdade, quando o ICMS é uma percentagem, o aumento é um pouco maior e o peso sobre o custo dos combustíveis também é maior. Agora, nós encontramos fórmulas de financiamento do Estado que são muito perniciosas. O Estado precisa ser financiado com uma estrutura tributária correta, que não dependa apenas da inflação. Professor Delfim, bom dia. É o Pedro Campos. A minha pergunta para o senhor hoje é sobre o teto de gastos, né? A principal questão que o governo está debruçado aí para poder pagar o auxílio de R$ 400 para os mais vulneráveis ainda durante a pandemia da Covid. Nós temos ouvido analistas aí que têm classificado o teto de gastos como uma medida que nasceu morta. O senhor concorda com essa afirmação ou o teto de gastos é importante e precisa ser respeitado? Pelo contrário, eu acho que o teto de gasto foi criado no governo Temer, que foi um governo realmente revolucionário, um governo que fez mudanças importantes, e é fundamental para que você mantenha a estabilidade fiscal. Quando o governo ameaça furar o teto do gasto, na verdade ele está induzindo a sociedade a sair correndo, porque o teto vai cair em cima dela. Professor Delfim, sexta-feira, quinta e sexta-feira, a gente teve, primeiro, quinta-feira, a saída de 4 técnicos do Ministério da Economia, ligados ao Tesouro Nacional. E na sexta a gente teve, durante boa parte do dia, expectativa em torno da saída do ministro Paulo Guedes, que depois, no final, não se mostrou real. Inclusive, teve uma entrevista do presidente Bolsonaro e o ministro, justamente para mostrar o apoio que o Palácio dá ao Ministério da Economia. O que o senhor depreendeu de tudo isso? Se saiu aquela sensação de tá ruim com ele
mas pode ficar pior sem ele. Qual a análise que o senhor faz desse processo de briga entre a economia e os ministros políticos do Palácio? Não, deixa eu ver. Primeiro, a questão que você colocou, o funcionário competente, o funcionário que está na ponta fazendo o seu trabalho, ele é submetido a regras muito sérias. Pode ser acusado e condenado por prevaricação se não se não comportar adequadamente. Não é à toa que são excelentes funcionários, treinadíssimos. É a nata do funcionalismo está fugindo, porque o governo é irresponsável. E o que vai acontecer? O presidente vai embora e vai se divertir, vai jogar golfe depois que terminar o mandato. Eles vão para a cadeia. Na verdade, nós devíamos estar apoiando essa gente, porque essa gente está obrigando o governo a ser um pouco mais previdente e mais responsável do que ele tem sido. Ô, professor, deixa eu insistir numa questão com o senhor aqui. Qual que é o caminho para pagar os R$ 400, então? O que era melhor fazer nesse momento, já que a gente tem algo que poderia ter sido planejado e não foi? Com o que está posto hoje, o que o senhor faria se fosse o ministro da Economia para viabilizar esses R$ 400 para os mais vulneráveis? Mas veja uma coisa, tem que ser mobilizado dentro do orçamento. Não é possível que venha dizer não há nenhuma economia a ser feita. O que nós estamos gastando com a alta burocracia, tanto a judiciária como a do executivo, tem que ser revisto. Nós não podemos continuar com essas castas ganhando o que estão ganhando e à custa de cortar os serviços essenciais necessários à população. Nós precisamos de enfrentar esse problema. Uma casta de funcionários públicos no judiciário e no executivo está se apropriando do excedente nacional há muitos anos. Probleminha no contato aqui com o professor Delfim Neto. A gente já vai retomar essa ligação para que ele possa seguir conosco aqui tratando desse assunto, né? Que está sendo abordado, claro, aqui na programação da Rádio Bandeirantes. O professor Delfim, com a sua larga experiência na economia, na política, foi ministro da Economia, também participou do parlamento de forma ativa. Está conosco aqui, então, mais uma vez no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes para concluir o seu comentário sobre as necessidades, né, professor Delfim? O que o senhor estava dizendo é cortar na carne, penduricalho, cortar gastos excessivos, né? Exatamente. Exatamente. É, inclusive, rever isso. Essa gente precisa ficar uns 5 anos sem aumento para voltar a ganhar o que ganha um trabalhador brasileiro honestamente. Professor Delfim, na semana passada, numa das suas conversas conosco aqui no Jornal Gente, o senhor indicou a necessidade de se mexer de uma forma mais profunda no imposto de renda. Falou isso quando foi questionado pelo Cláudio Humberto sobre os lucros dos bancos agora que foram divulgados no primeiro semestre do ano, e eu queria que o senhor desse mais detalhes de como o senhor vê essa questão. É evidente mesmo, a questão do Cláudio era correta. Nós temos que fazer uma reforma do imposto de renda em que todos têm que pagar proporcionalmente ao seu ganho. Tem que ser, na verdade, calculado com o valor do recebimento de cada um. Não é possível ter todos esses truques de PJ não sei o quê, de equilíbrio não sei da onde, de concessão dessa forma, né? Nós precisamos rever isso tudo. O Brasil precisa construir um sistema tributário que tribute horizontalmente todo o valor adicionado de que se apropria cada pessoa com o seu trabalho honesto.